Seja bem-vindo, vamos para mais uma aula do Correios, resolvendo questões da banca IBFC, cobrindo o assunto de função quadrática, famosa função de segundo grau. O que eu sugiro que você entenda sobre esse assunto? Lógico, a forma de uma função quadrática, seja variável de grau 2, né, elevado a 2, entender e identificar os coeficientes de uma função quadrática, assim como é importante lá na função afim, primeiro grau. Aqui também é, e muito. Quando ela está dada naquela forma padrão, né, de ax² mais bx mais c, você saber identificar os coeficientes a, b e c, para você poder usar eles nas relações. Quais relações? Do delta, que é o discriminante, que é o b² menos 4ac, na fórmula de Bhaskara, para achar as raízes dessa função. É uma banca que gosta de cobrar muito o conceito de vértice da parábola. O que é o vértice da parábola? O ponto de máximo ou mínimo, né? Dependendo de como que a parábola tá, se ela tá para baixo ou se ela tá para cima. Então, você se pergunta, eu sei o que são os coeficientes, eu sei o que é o vértice da parábola, eu sei calcular as coordenadas do vértice da parábola. Isso é importante. Então, essas são as reflexões que eu sugiro que você tenha conforme praticar esse assunto. Lembrando, o material trabalhado nesses vídeos foi postado lá no nosso canal do Telegram. Listas de questões da banca IBFC, somente da banca IBFC, cobrindo todos os tópicos do edital de matemática, português, informática e geografia. Só entrar lá e baixar. Bom vídeo para você, bons estudos. Questão 309. Podemos afirmar que na função f de x igual a menos 2x² mais 4x mais 12, tem-se o valor máximo nas coordenadas. Bom, a gente tem que entender do que ele está falando. O que significa o valor máximo? E quais são as coordenadas do valor máximo dessa função? Ele está falando do vértice. É o ponto de inflexão da parábola. Pergunto, essa parábola está com a boca para baixo ou com a boca para cima? Com cavidade para baixo ou com cavidade para cima? A gente olha para esse coeficiente A, que normalmente chamamos de A, né? Ele é negativo. Se A é negativo, a parábola está para baixo, está deprimida, a carinha de trigo. Se o A é positivo, ela está para cima, com cavidade para cima. E aí o vértice, a parábola representa o conjunto de todos os pontos que pertencem à função. Todos os pares x e y que pertencem à função. Tem um ponto específico que vai representar o ponto de inflexão da parábola. Se eu traçasse uma reta, um eixo por esse ponto, a gente veria essa parábola simétrica. Esses dois lados da parábola serão simétricos. A mesma coisa aqui, ó. Esse ponto, que nesse primeiro caso é o mais alto e nesse segundo caso é o mais baixo, é chamado de vértice. A nossa f de x aqui da questão tem o a negativo, então a gente fala de ponto máximo. Se o a fosse positivo, a gente falaria de ponto mínimo. O que ele quer é descobrir as coordenadas desse ponto, as coordenadas do vértice. Tem algumas formas que você pode fazer isso. Você pode usar os coeficientes da função. Aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C. Sabe que a coordenada de um ponto é o valor de abscissa desse ponto e o valor de ordenada desse ponto. Como é uma função, um certo valor de x implica em um certo valor de y. Então é assim que se lê as coordenadas de um ponto. Primeiro a coordenada x e depois a coordenada y. O x do vértice, numa função de segundo grau, pode ser obtido por essa fórmula aqui, menos b sobre 2a. Enquanto que o y do vértice é obtido por essa daqui, menos delta sobre 4a. Então você poderia, você sabendo que delta, né, é b ao quadrado menos 4ac. Pronto, se você sabe identificar os coeficientes de uma função, você sabe achar as coordenadas do vértice dessa função. Mas, como é uma função de y está em função de x, se eu achar o x do vértice, basta que eu pegue esse valor que eu achei e jogue lá na função. Que aí eu vou obter o y que se corresponde a esse x. Então o x do vértice vai ser menos b. Quem é b? B é 4. Então aqui fica menos 4. B é sobre 2a. A é menos 2. Então cuidado aqui na hora de substituir. Ó. Bota entre parênteses para não dar erro. Então o x do vértice é menos 4 sobre menos 4. X do vértice é igual a 1. Perceba que aqui eu já poderia eliminar a alternativa A, C e E. Agora, para achar o y do vértice, você poderia jogar nessa fórmula ou descobrir para qual y se corresponde esse valor de x. Ou seja, qual é a imagem desse valor de x na função f.
f de 1 igual a menos 2 vezes 1 ao quadrado mais 4 vezes o 1 mais 12. 1 ao quadrado é 1, menos 2 vezes 1 é menos 2, aqui é 4 e aqui é 12. 16 menos 2, 14. Então, para x igual a 1, implica um y igual a 14. Então, essas são as coordenadas do nosso vértice. Gabarito letra D. Questão 310. Uma equação de segundo grau pode ser representada graficamente por uma parábola, que é uma curva simétrica que tem um ponto máximo ou mínimo, chamado vértice. Portanto, a coordenada x do vértice da parábola de equação y igual a menos x mais 5, que multiplica x mais 1, será, de novo, mais uma questão envolvendo vértice. É um conceito muito importante sobre função de segundo grau. Ah, mas eu não sei trabalhar com a equação dessa forma aqui. Eu estou acostumado naquele formato padrão. Ax quadrado mais bx mais c. Tudo bem. E aí depois você identifica os coeficientes e tudo mais, né? Para jogar nas fórmulas. Ok. Basta que você faça a expansão desse produto aqui. Aqui ela está na forma fatorada. A equação foi dada na forma fatorada. Você pode expandir essa fatoração e trabalhar na forma lá padrão, né? Ax quadrado mais bx mais c. Você tão somente vai fazer a distributiva aqui, o verinho, né? E obter a sua nova expressão. Tomar cuidado com esse sinal de menos aqui fora. Você meio que imagina isso aqui, ó, tá separado assim. Aí depois de você terminar essa brincadeira aqui dentro, você aplica esse sinal. Esse sinal vai mudar o sinal de todo mundo que está dentro do parênteses. Então essa é a sua equação ali que foi dada na forma que está acostumada a identificar os coeficientes A, B e C. Mas eu não vou por esse caminho. Vou mostrar um outro jeito de se calcular a coordenada x do vértice e como que você pode trabalhar com a equação fatorada, a equação de segundo grau fatorada. Seguinte, pega essa ideia. Se eu tenho um produto, tenho dois fatores aqui nesse produto, e eu sei que isso está dando zero, eu posso argumentar que pelo menos um desses fatores é igual a zero. O zero, quando eu multiplico por alguma coisa, não zera tudo? Então, se eu tenho uma multiplicação, um produto, pode ser infinitos fatores, mas isso está resultando em zero, eu sei que algum deles, pelo menos um, é zero. Então eu tenho que A igual a zero ou B igual a zero. Com base nessa ideia, a gente descobre bem fácil, por exemplo, as raízes de uma equação de segundo grau na sua forma fatorada. Aliás, qualquer polinômio na forma fatorada, né? Para descobrir a raiz, a gente diz que o y vale zero, né? Ou seja, é o valor de x que implica que a função vale zero. O y representa o valor da função. Por isso que as raízes também são chamadas de zeros da função. Quem é y? Menos x mais 5 vezes x mais 1. Então tem o seguinte, ó. Menos x mais 5 vezes x mais 1 é igual a zero. Então eu tenho que... Imagina que isso aqui é um terceiro fator, o menos 1. Menos 1 não é igual a zero. Então algum desses aqui é igual a zero. Então ou x mais 5 é igual a zero, ou x mais 1 é igual a zero. Para x mais 5 ser igual a zero, o x tem que ser menos 5. Para x mais 1 ser igual a zero, o x tem que ser menos 1. Pronto. Achei as raízes dessa função. Ou seja, os valores de x zeram a função. Se você pegar esses mesmos valores e jogar lá naquela forma padrão, você vai perceber que isso também resultará no y igual a zero. Ah, e para que você achou as raízes se ele quer a coordenada x do vértice? Justamente. Uma parábola é simétrica, é uma curva simétrica, lá no vértice ele divide ela ao meio, bonitinho. Aí agora esses dois pedaços é como se fosse o espelho do outro. E aí imagina, eu não sei como é que tá o gráfico dessa função, mas eu sei que tem duas raízes distintas. Então tá mais ou menos assim. Assim não, né? É boca para baixo. Só a ideia, não é para ficar perfeito. Tá, mas também tá muito feio, né? Pronto. As raízes no gráfico, sabemos que as raízes no gráfico, raiz 1, raiz 2, são os pontos em que a parábola corta o eixo x, tá? Então essa coordenada x é a raiz dessa parábola, e essa coordenada x aqui, onde está esse ponto, também é a raiz dessa parábola. Ou seja, graficamente você percebe, para esse valor de x, a função vale zero. E para um ponto estar em cima do eixo x, o y tem que estar zerado. Da mesma forma que um certo ponto para estar em cima do eixo y, o x tem que estar zerado. Como a curva é simétrica, o vértice fica bem no meio dessa distância aqui, ó. Legal. Então, se eu sei essa distância, eu sei qual é a coordenada x do vértice, que é metade dessa distância. Ou posso entender como sendo a média aritmética das raízes. Então, a coordenada x do vértice vai ser a média aritmética das raízes, ou seja, a soma das raízes
Quantas raízes são? 2. Então você divide por 2 essa soma. 5 mais menos 1 é menos 5. Menos 5 mais menos 1 é menos 5 menos 1. Dividido por 2. E voilá. A coordenada x do meu vértice é o menos 3. Gabarito letra A. Então, particularmente, eu acho muito melhor ir por esse caminho quando ele me dá a equação fatorada. A função do segundo grau na forma com o polinômio dela ali fatorado. Que é, você acha as raízes bem rapidão, por esse argumento de que pelo menos 1 é igual a 0. Porque o que é achar a raiz? É achar os valores de x que zeram a função. Foi isso que a gente fez usando esse argumento. Achou os valores de x que zeram a função, que tornam essa função ali, na forma que ela está dada, zero. E aí, sabendo dessa propriedade que a parábola é uma curva simétrica, a gente acha o x do vértice por essa propriedade geométrica. Ele vai estar exatamente no meio da distância entre as raízes. Questão 311. A conhecida fórmula de Bhaskara, isso é chamada assim no Brasil, tá? É um método para encontrar raízes reais de uma função quadrática. No processo deste método, as raízes são encontradas fazendo uso dos coeficientes das equações no formato y igual a x² mais bx mais c, com a b e c sendo números reais e ainda a diferente de zero. Sendo assim, a função dada por f de x igual a 4x² menos 4x mais 1 possui como raízes os números, olha só, 70%, 80% do enunciado, sei lá, é descartável. Ele está gastando o enunciado para te ensinar a matéria. Ou seja, só agradece, né? Mas tudo bem. Fora essa colher de chá, o que ele quer saber? As raízes dessa função. Só que eu não vou fazer isso, não diretamente. Eu vou, para resolver essa questão, eu vou usar a propriedade do discriminante, o famoso delta de uma equação de segundo grau. A Bhaskara é um método de achar as raízes de uma equação de segundo grau. De novo, achar a raiz é achar o valor de x que torna o y nulo, que torna o y igual a zero. Então a Bhaskara vem, a famosa fórmula de Bhaskara, vem justamente dessa situação. Eu quero y igual a zero, então eu tenho que ax² mais bx mais c é igual a zero. E aí eu quero descobrir os valores de x que tornem essa equação verdadeira. Então eu vou isolar o x. E aí, com uma certa manipulação algébrica, você vai chegar na fórmula de Bhaskara. Não é tão simples, mas também não é impossível de se aprender a chegar nela, sair daqui para cá. E aí, claro, saber a fórmula é importante. Mas você viu na questão anterior que a gente não precisou de fórmula de Bhaskara para descobrir as raízes de uma função de segundo grau. Por isso que eu estou dizendo, a Bhaskara é um método de achar a raiz de uma função, mas não é o único. Só que ele normalmente você consegue usar em todos os casos. E basta você entender, saber identificar os coeficientes da função e aí jogar esses valores lá. Você vai jogar o delta, jogar lá na função, na fórmula, acabou. E aí você vai ter dois valores possíveis para esse x, que é a quantidade de raízes de uma função, de um polinômio, vamos botar aqui, olhar só para o polinômio, é dado pelo maior grau da variável desse polinômio. Aqui, ó, nesse termo, ax elevado a 2, temos três termos, né? Esse termo aqui tem a variável x e o expoente 2. E esse é o maior expoente para essa variável x nesse polinômio. Portanto, o número de raízes, o número máximo de raízes que esse polinômio pode ter é 2. Pode ser que ele só tenha uma, pode ser que ele não tenha nenhuma, e pode ser no máximo que ele tenha duas raízes diferentes. No caso dele ter uma, também pode se entender aqui na equação do segundo grau que você tem duas raízes iguais. É esse ponto que eu quero chegar. O delta, que é aquela relação usando os coeficientes da função, é o ba² menos 4ac. Quem é o a dessa função aqui? É o número que está multiplicando o x². Quem é o b? É o número que está multiplicando o x, menos 4. E o c é o termo independente, ó. Não está atrelado a variável alguma. É onde o gráfico corta o eixo y. O que tem o delta? Ele discrimina a quantidade de raízes que uma função vai ter. Uma função do segundo grau. Por isso também ele é chamado de discriminante. Quando o delta é maior que zero, você vai ter duas raízes distintas. E com preguiça aqui. Duas raízes distintas, diferentes. Delta igual a zero, você vai ter uma raiz, ou também pode ser chamado de duas raízes iguais. E o delta menor que zero, essa parábola
não toca o eixo x em nenhum momento. E a gente sabe que quando a parábola toca o eixo x, naquele ponto, a gente tem uma raiz. Ou seja, o delta menor que zero significa que a função, em nenhum momento, para qualquer valor de x, ela vale zero. Ela chega ao zero, ela chega a se anular. Essa é a interpretação. Graficamente, um delta menor que zero implicaria numa parábola assim, ó, que não toca o eixo x. Ou então ela poderia estar para baixo, né? Com cavidade para baixo. Tá, Rielson? Mas e daí? Além dessa profunda revisão a jato sobre função do segundo grau, você tem o seguinte: não precisa achar as raízes dessa função nessa questão. Pelo menos a princípio, você pode achar primeiro o delta e depois entender o que acontece. Se o delta for maior que zero, aí eu sei que a D não é minha resposta. Se o delta for igual a zero, minha resposta só pode ser a D. E se o delta for menor que zero, aí nem tem essa possibilidade, porque eu teria que ter a opção aqui de não ter raiz nenhuma. Então eu sei que o delta é maior que zero ou igual a zero. Então já começa usando a lógica. Tá, eu apaguei ali, não sei porquê, coeficiente, mas o B, ó, é B ao quadrado menos 4AC. O A é 4 e o C é 1. Então esse delta aqui fica 16, e aqui fica 16 e voa lá, delta igual a zero. Isso implica que eu só tenho uma raiz, ou duas raízes iguais. A única alternativa que coincide com isso é o gabarito letra D. O que uma pessoa no automático faria? Identificar os coeficientes A, B e C, jogar ali no valor do delta, achar o delta igual a zero, e aí ele vai para Bhaskara, joga lá na fórmula de Bhaskara, calcula e chega que as raízes são 1 sobre 2 e 1 sobre 2. Ok, vai acertar a questão. Mas percebe como entender um pouco a mais sobre o assunto e poupa tempo. Você faz uma conta só. Questão 312. A função f de x menos x quadrado mais 8x menos 12 representa em milhares de reais o custo da produção de x produtos de uma empresa. Nessas condições, o custo máximo na produção desse produto é igual a... contexto, função do segundo grau, está falando de máximo, mínimo, já dá a ideia de vértice. Já se atenta ao vértice dessa função. E entende, o que o valor da função representa nesse problema? Representa o custo da produção. E o custo da produção está em função de quê? Do número de produtos produzidos. Tá? Importante isso. Quais são as unidades que estão sendo trabalhadas? O custo da produção está sendo dado em milhares de reais. E a produção, o número de produtos. Importante isso também. Para fazer a interpretação das contas, para você saber o que você está fazendo, calculando. Então, olha o coeficiente A. Vamos identificar os coeficientes. O A é menos 1, o B é 8 e o C é menos 12. Vamos olhar para o A. A gente sabe que essa parábola tem a concavidade para baixo, porque o A é negativo. Então, nosso vértice vai dizer o ponto exato que essa empresa, né? A sua empresa, nossa não, a sua empresa atinge o custo máximo de produção. Mais precisamente, quem vai me dizer isso é o y do vértice. Eu não sei se essa função tem duas raízes, ou uma só, ou mesmo nenhuma, né? Porque eu não sei sobre o delta dela ainda. Também, esse gráfico nem faz tanto sentido, né? Na forma que está aqui. Mas tudo bem. É só para entender melhor a questão do vértice. A parábola está para baixo, boca para baixo. Lá em cima está o ponto de máximo. E o meu custo máximo de produção vai ser dado pela coordenada y do vértice. Tá? Então, se eu achar o y do vértice, eu mato minha questão. Então, fique à vontade. Vou achar as raízes, calcular a média aritmética das raízes para achar o x do vértice. Aí depois que eu tiver o x do vértice, eu jogo esse valor de x lá na função para obter o y do vértice. Eu vou obter o x do vértice pelo menos b sobre 2a. Depois pegar esse valor e jogar na função para obter o y do vértice. Ok. Mas você pode ir direto também. Se você sabe a fórmula do y do vértice. Que é y igual a menos delta sobre 4a. Então vamos calcular o delta dessa função. b ao quadrado menos 4ac. Sempre toma muito cuidado para substituir incógnitas com números negativos. Incógnitas ou variáveis que vão dar lugar a números negativos, tá? Uma dica que, se você quiser pecar por excesso, sempre que você for substituir alguma coisa numa equação, sempre substitui usando entre parênteses. Por exemplo, se o A fosse uma expressão,
ela fosse, sei lá, z mais t mais 2, para substituir ali. Ia ficar 4 vezes, você bota entre parênteses z mais t mais 2, que aí, se você não bota o parênteses, olha como fica, 4 vezes z mais t mais 2. Isso aqui são coisas diferentes. Então, vai substituir, bota parênteses, peca por excesso. E delta dá 16. Agora usa a fórmula y do vértice. Y do vértice é igual a 4. O que significa esse resultado que eu achei? Lembra, o y está representando o custo de produção. Em que unidade? Em milhares de reais. Então, y igual a 4 não significa um custo de 4 reais. Significa um custo de 4 milhares de reais. 4 mil reais. Portanto, o nosso gabarito é letra A. A função f de x igual a menos x quadrado mais 12x está dada na forma incompleta. Ó. Qual é o valor do coeficiente c aqui nessa função? Isso aí, 0. Representa o total de documentos expedidos na hora x numa repartição pública. X é um número inteiro, entre 0 e 6 horas. Nessas condições, o total de documentos expedidos às 13 horas nessa repartição foi... Então, o que é... Vamos entender, o valor da função, o y, ele vai representar o quê? O total de documentos expedidos para uma certa hora x. Então, x representa essa certa hora. Então, eu jogo uma certa hora lá, e aí essa função vai me retornar o total de documentos expedidos para esse valor de hora. Então, as minhas horas, meu domínio, se eu fosse analisar o meu conjunto domínio dessa função, seria esse, com esses 7 elementos. E para cada elemento eu tenho uma certa imagem lá no meu contradomínio. Então, eu quero saber o que acontece com a minha função quando x é igual a 3. Basicamente é isso. Ou seja, qual é a imagem de 3 pela função f? Isso daqui, ó. Essa leitura está representada nessa notação aqui. Qual é a imagem do elemento 3 do domínio dessa função transformado pela função f? E quem é a função f? Essa lei aqui, ó. Eu jogo um valor de entrada, ele passa por essa transformação e sai um valor de saída. Sai um valor de saída, ótimo. Isso que é uma função. E nesse caso aqui, uma de segundo grau. Então basta que eu jogue lá na minha função, para ter a resposta que eu preciso ter, eu jogue lá na função x igual a 3. Então o que acontece? Poderia representar ele por par ordenado. Ó. Quando x igual a 3, o que acontece com o y? Então f de 3 vai ficar menos 3 ao quadrado. E aqui, muito cuidado, ó. Estou jogando o 3 na função, não o menos 3. Quem está ao quadrado aqui é o 3, não o menos 3 ao quadrado. De novo, peca por excesso e substitui o que precisa entre parênteses. Mais 12 vezes 3. 3 ao quadrado é 9. Menos 9. E tem o sinal aqui. 12 vezes 3, 36. Então f de 3 é igual a 27. Se eu fosse representar na forma de par ordenado, ficaria assim, ó. Tá o ponto lá no gráfico de abscissa 3 e ordenada 27. Gabarito letra A. Substituindo o valor da raiz da função f na função g, encontramos como resultado. Então, aqui ele deu duas funções diferentes. Uma é uma função afim, de grau 1, ó. Percebe que o maior grau da variável, nesse polinômio aqui, menos 2/3 de x mais 4, é o 1. Aqui é grau 2. E o que ele quer? Você vai achar a raiz dessa função f. Ou seja, o valor de x que zera a função. E aí, esse valor de x, você vai jogar na função g. E pronto. E o que ele quer é o resultado dessa segunda etapa. Então, eu quero o valor de x tal que f de x seja igual a 0. A imagem desse x seja 0. Quem é f de x? Menos 2, 3 de x mais 4. Fazendo as manipulações aqui, para isolar o x, vamos obter x igual a 6. É a raiz dessa função afim. Agora, a gente vai pegar esse valor, que nessa função, esse valor é raiz. Nessa aqui eu não sei. Então, onde tiver x, eu vou jogar o 6. Ou seja, agora eu vou pegar esse valor de x, esse 6, e ver qual é a imagem dele, só que agora pela função g. Eu sei que a imagem de 6 na função f é 0, que foi a condição que eu comecei. Só que eu fiz a busca ao contrário. Primeiro eu peguei a imagem 0 e vi qual era o x que se correspondia a ela. Agora eu vou pegar o valor 6 lá no meu domínio e ver qual é a imagem dele pela função transformada pela função g e não pela função f. Então,
Substituindo x por 6 e fazendo as continhas, a gente chega que a imagem de 6 pela função g vale 17. Se fôssemos colocar em par ordenado, ficaria assim, ó, 6, 17. Aqui ficaria 6 e 0, né? Por curiosidade, olha só como é que fica esse gráfico dessas duas funções. A função f está em verde e a função g está em azul. A f é uma função afim a uma reta. E g é uma parábola, que é uma função quadrática. O nome desse programa é o GeoGebra. Ele é muito útil para se estudar funções. Você joga a função ali no campo de entrada, pode escrever y igual a... escreve a lei da função, que ele vai calcular aqui o gráfico automaticamente. Por exemplo, aqui a gente pode estudar os pontos de interseção. Quais são os pontos de interseção entre esses dois gráficos? Aqui, ó, ele até escreve, ó, interseção. E aí dá a coordenada desse ponto. Caso aqui é uma dízima, né? Esse aqui não, esse ponto aqui é são números inteiros. Ó. O ponto 3, 2 é o ponto de interseção. Ou seja, o que isso quer dizer? Para o x igual a 3, ambas apresentam a mesma imagem. O valor 3, o valor de domínio 3, nas duas funções, apresenta a mesma imagem, que é o 2. Ou seja, nesse ponto, nesse par ordenado 3, 2, ambas as funções coincidem. Aqui a gente tem o vértice da nossa função g, o ponto de mínimo. E já, ó, o que a gente entende do delta dessa função g? Essa parábola, que ele é menor que zero, né? Essa parábola não tem raiz. Ela não cruza o eixo x em momento algum. Ó. Portanto, o delta dela é menor que zero. Aqui o ponto é o coeficiente c dela, que é onde corta o eixo y. O mesmo vale aqui para a reta. Ó. O termo independente é onde corta o y, o eixo y. E aqui é a nossa raiz, ó, da reta f, da função f. 6, 0 batendo aí com as nossas contas, né?